Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Hoje nós, mais uma vez, estamos aqui juntos para meditarmos a palavra de Deus. E eu vou no primeiro versículo da Bíblia, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. De número 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, Deus criou toda a terra, toda aquela criação foi criada de forma bruta, e depois Deus foi ordenando as coisas, foi fazendo as coisas paulatinamente, e interessante que todas essas coisas aí, ele deu a existência vindo do nada. Ele chama e as coisas vêm à existência. No verso seguinte, ele fala assim: disse Deus, haja luz e houve luz. Então, o Deus é o único que pode criar do nada, é o único criador do universo, né? Então, Deus é a causa única, exclusiva e absoluta de tudo que existe. Então, não tem outra forma, não tem o acaso, não tem nada que possa explicar a criação de Deus. Eu vou mostrar para vocês hoje na Bíblia a beleza disso, a grandeza, o poder que é isso. Hebreus capítulo 11, versículo 3, fala que pela fé entendemos que os mundos foram, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que não se vê foi feito do que é aparente. Então, os mundos, né, toda a galáxia, tudo que há, foi criado por Deus, e nós cremos pela palavra de Deus que foi criado. Não foi evoluído, foi criado por Deus. Então, há uma perfeição latente nisso, né? Tudo que existe, meus irmãos, na natureza, expressa ordem, expressa beleza, expressa exatidão e pressupõe, é claro, um planejamento inteligente por trás disso. Não é possível que todas as coisas se harmonizassem dessas coisas sem um gerenciamento inteligente por trás disso. Qualquer pessoa com um pouquinho de raciocínio, um pouquinho racional, ele vai entender que isso não foi o acaso, né? Veja coisas como simples, como a vastidão do universo, né? Qualquer pessoa pode entender que o universo é grande demais, é vasto demais. Como é que isso pode acontecer, né? Ou mais simples, visível para nós aqui, um rio. Você já parou para pensar? Já sentou na beira de um rio e ficou olhando aquelas águas passando ali, e imaginando que aquilo está passando ali desde o dilúvio, desde a criação do mundo? Já pensou? E aquela água ali naquele mesmo lugar, fazendo aquele mesmo caminho. Pode falar de ciclo das águas, de ciclo natural, que não tem nada de natural. Foi planejado por Deus, foi feito e foi duradouro, né? Então, já pensou nisso? Já pensa na composição daquela água? Como é que foi feita aquela água ali? Pensa, é a base da vida. Em todo lugar que tem água, tem vida. Sem água não há vida. Não tem como ter vida, tá? E outras coisinhas, né, com relação à água, como é que ela vence a gravidade, né? Chega lá em cima, um objeto de certa altura para cima, ele não vem para a Terra, a gravidade suga ele para cima, né? A falta de gravidade leva ele para o espaço. Como é que a água vence a gravidade, o pingo d'água, e cai aqui, chega aqui em nós, né? E outras coisas mais milagrosas ainda, como a recomposição. Vocês sabiam que se tirar os homens de perto dessas águas, que se tirar as pessoas da influência delas ali, elas se recompõe a floresta, se recompõe a água, não precisa descontaminar, não precisa nada, ela mesma faz isso, né? Isso é um milagre muito grande. Então, tudo que Deus criou é uma coisa grandiosa, nós precisamos pensar melhor nisso, né? E para entender um pouquinho disso, nós vamos pela Bíblia, tá? Eu vou fazer algumas perguntinhas que Deus fez para Jó, no livro de Jó, no capítulo 38. Vou usar só um trechinho do capítulo 38, porque aquilo é de uma grandeza extrema, uma coisa tremenda. Deus querendo mostrar para nós o seu poder, ele fez as perguntas para Jó, né, a partir do verso 5. Então, olha as perguntinhas. Quem pôs as medidas na terra, se é que tu sabes?
Ou quem estendeu sobre ela o cordel? O cordel é o metro, né? A fita métrica, né? Quem mediu? Né? Quem fez as medidas? Olha, é desse tamanho aqui que dá certo. Desse tamanho aqui que vai funcionar. Sobre o que ela está fundada? Qual é a fundação da Terra? Já pensou nisso? Então tem um fundamento ali, a Terra não sai dali. Ou quem assentou sua pedra de esquina? Pedra de esquina é a pedra do alicerce. Você vai construir uma casa, você faz um alicerce ali. Quem fez o alicerce da Terra? Onde é que ela foi fundada? Onde está a fundação da Terra? Outro dia estava uma especulação grande aí na mídia, falando que as pessoas falam, não, o mundo está alguns problemas climáticos e tudo, porque com aquele tsunami, aquelas coisas que aconteceu, e terremoto, a Terra saiu do eixo. Aí um cientista veio, acho que foi no New York Times que eu vi isso, um cientista veio a público dizer que a Terra não sai do eixo. Se ela sair alguns centímetros, 20 centímetros do lugar que ela está fundada, o mundo se desfaria, a Terra se desfaria em cataclismas, em maremotos, em terremotos, em catástrofes naturais. Então, ele está fundado num lugar perfeito e saindo dali, segundo a ciência, é catastrófico. Não sei se é, mas o cientista afirmou que fosse. Né? E ele continua. Quem descobriu as portas da morte, ou descobriram-se ti, falando com Jonas, você descobriu as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte, sabe como é que processa a morte? O que é a morte? O que está por trás disso? Deus perguntando para Jó, onde está o caminho da luz? Aí ele fala da luz, que é outra maravilha, né? E quanto às trevas, você sabe onde é que ela fica? Onde é o depósito das trevas? Por que existe a treva? E qual é o seu fundamento das trevas, da escuridão, da falta de luz? Né? Porque tanto um quanto a outra coisa são tremendas, né? Diga-se de passagem. E aí ele vem, onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra, a luz que vem a seu tempo, né? Ou o vento que vem a seu tempo também. Ou de que ventre procedeu o gelo? Quem gerou a geada do céu? A água gela lá em cima e cai aqui na terra, geada mesmo, dura, densa, né? Já pensou nisso? É Deus perguntando para Jó para nos ensinar sabedoria. Pensa do tamanho da beleza das coisas de Deus. Ou poderás ajuntar as delícias do sete estrelo, ou soltar os cordéis do Órion, ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com os seus filhotes? Não está falando da ursa animal, não. Está falando da constelação ursa, lá em cima, do sete estrelo, do Órion. Ora, talvez muito antes dos homens estudarem esses fenômenos aí, Deus já estava perguntando para o Jó, você sabe como é que se processa isso tudo aí? Tá? Né? Tá falando de constelações, de coisas que estão lá em cima. Né? Aí ele continua falando, ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância de água te cubra, ou seja, você pode fazer chover? Ele está dizendo que ele pode. E que, perguntando, Jó, você consegue fazer chover? Sabe onde é que a chuva está? Consegue dar ordem para ela? Ou coisa mais estranha, que é o raio, né? Ou mandará os raios para que saiam e te diga, eis-nos aqui. Né? Você consegue mandar os raios, sabe qual é a função deles, para que serve? Onde foi colocado? Essas perguntas são minhas, não são de Deus. Mas Deus perguntou a Jó, mandará os raios que saiam? E te digo, eis-nos aqui? Essa é a pergunta de Deus para Jó. Tá. Porventura, olha essa pergunta, caçarás tu presas para a leoa ou saciará a fome dos filhotes, dos filhos dos leões? E ele está dizendo, eu que cuido dos leões, dos animais lá, que mata a fome deles, que mata a sede deles a seu tempo. E você poderia fazer isso? Alimentá-los? Né? É uma pergunta grande, poderosa, é uma coisa que tem que ficar dentro do nosso coração para a gente ver a questão da grandeza, da beleza da vida. Quem prepara aos corvos, pássaros, o seu alimento, quando os seus filhotes gritam a Deus e andam vagueantes porque não têm o que comer? Então, meus irmãos, essas perguntas, eu vou ficar só com essas, são muitas perguntas que Deus faz para Jó,
E eu só queria mostrar para você que a grandeza de Deus está nas coisas criadas, está nesse mundo. Ele criou tudo bonito, tremendo, maravilhoso, né? Salmo 19, verso 1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de tuas mãos. Então nós temos que olhar para as coisas e entender que isso não foi feito ao acaso, isso não foi uma coincidência, isso não foi uma explosão, isso foi Deus que criou, e tudo para a glória dele. Todas essas perguntas que eu fiz, que eu repeti, que Deus fez a Jó, nos mostra a grandeza de Deus. Então, se eu olhar para a criação, eu consigo ver a grandeza de Deus. Gênesis 1, 27, ele fala: e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem semelhante, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Deus criou o homem. Deus criou o mundo e tudo que nele há, e Deus criou o homem à sua imagem. Então, fomos planejados. Era tudo perfeito, tudo livre. O mundo foi criado para ser a glória de Deus. Capítulo 2, verso 8 de Gênesis, fala que e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha o formato. Ele criou o homem, plantou um jardim. Pensa nesse jardim, que coisa linda deveria ser, né? Um jardim com flores, com frutos, com tudo a seu tempo. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Então, ali naquele jardim, demonstra a perfeição de Deus, a beleza da criação, as cores, o cheiro. Tudo demonstra a glória de Deus. O homem deveria pensar melhor nisso, nas coisas naturais. Além de tudo isso, além de toda a grandeza disso, ainda tem a presença de Deus naquele lugar. Em Gênesis capítulo 3, verso 8, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Então Deus andava no meio das coisas criadas. Deus andava ali, conversava com o homem e a mulher, Adão e Eva estavam ali e ouviram a voz de Deus que passeava no meio do jardim que ele mesmo tinha criado. Daí Deus dá, né, antes disso, Deus já tinha feito, né, a mulher, eles estavam ali ouvindo a voz de Deus, mas e a mulher? É um presente de Deus para o homem, é uma companhia, né? Gênesis capítulo 2, versículo 18, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Uma ajudadora idônea. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe a Adão. E disse Adão: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Veja que coisa linda é a criação. E Deus criou e plantou o jardim e colocou eles ali, né? E a coisa mais linda do mundo, um mundo perfeito, um mundo onde não tinha erva daninha, onde não tinha tristeza nem dor, um mundo perfeito, né? Limpo, um mundo preservado, uma coisa maravilhosa. No capítulo 1, verso 29 de Gênesis, disse Deus que eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, comida, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde, será para mantimento. E assim foi. Então Deus colocou o homem ali para lavrar e cuidar, e para guardar aquele jardim, aquele lugar maravilhoso. Então havia ali a necessidade do homem tomar uma atitude, fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. Mas não tinha erva daninha, ele só tinha que manter ali as coisas organizadas, né? E todas aquelas pragas e morte, tudo, nada disso havia no jardim, no mundo perfeito, no mundo que Deus criou para todos aqueles que o amam. Foi criada assim, com perfeição. Em outros vídeos eu vou mostrar para vocês onde foi que nós erramos, onde foi que a humanidade errou.
Mas hoje eu quero falar da beleza da criação. Isso era tão grandioso, tão poderoso, que no capítulo 1, verso 31 de Gênesis, e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde de manhã o dia sexto. Então, Deus fez todas as coisas e viu que todas aquelas coisas eram muito bom. E se Deus está dizendo que era muito bom, é porque é muito maravilhoso, né? Onde não havia tristeza, não havia dor, não havia morte. Inclusive sobre a morte, ele fala em Gênesis 2:9, ele fala, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nessa árvore da vida, o nome já fala, é a árvore da vida. Então, o homem comia daquela árvore, não morria. Não tinha morte. A morte entrou no mundo depois. Vou contar para vocês em outro vídeo. Mas aqui estava o mundo perfeito, ideal, planejado, maravilhoso, lindo, né? Pronto para receber a primícia da criação, que é o homem, né? O que era de mais importante que Deus tinha criado era o homem até ali, né? E depois aconteceu coisas na frente, mas aqui Deus tinha mostrado para o homem o que ele esperava, qual que era o plano dele, né? Em Salmo 95, vou terminar com esse, diz assim, Salmo 95, 6, ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então, eu queria contar para vocês hoje que Deus é o nosso Criador, que Ele criou todas as coisas maravilhosas. O ser humano é uma máquina maravilhosa, né? A composição, tudo que você pensar no ser humano é maravilhoso. E foi criado por Deus, Ele nos criou. Então, nós temos que adorá-lo por isso, né? O maior erro do homem, o maior pecado do homem é rejeitar o seu Criador, que o fez tão maravilhosamente. Então, se você se acha maravilhoso ou maravilhosa, foi Deus que te criou assim, foi Deus que te deu isso. Você não conquistou isso, você não aprendeu isso por aí. Você foi criado por Deus, criado para fazer assim. Tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós, né? O homem tem judiado da criação, o homem tem destruído, o homem tem feito coisas terríveis, né? Isso vai acarretar em juízo de Deus em algum momento. Mas agora eu queria refletir com vocês no tamanho da grandeza de Deus. Os versículos, depois, antes da oração, já falo para vocês, os versos que eu usei aí, estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Tá bom? Deus te abençoe e vamos orar. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor criou, tudo que o Senhor fez e nos deu a possibilidade de estar aqui, Senhor. Ainda que nós vivemos num mundo que tem destruído a criação, mas o Senhor fez tudo perfeito para nós. Nós cremos no teu poder criador e nós cremos que o Senhor fez todas as coisas e nos fez também. E para a glória do teu nome oramos agora, te agradecemos, te louvamos. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.